É. Então, boa noite a todas as pessoas que estão conosco aí nessa live. O objetivo é falar, né, do homem que mudou a nossa vida. Falar sobre os relacionamentos, principalmente para as solteiras, viúvas, divorciadas, as mulheres que estão esperando no Senhor por um relacionamento. Eu tive essa experiência na minha vida, esperei no Senhor por 4 anos e 4 meses, quando eu decidi, conheci o Senhor e decidi viver uma vida de santidade. E eu me apaixonei por Jesus. Ele se tornou o amor da minha vida. Quando a gente prioriza Jesus, ele passa a ser aquele que ocupa em primeiro lugar em nossas vidas. Porque muitas vezes nós buscamos no homem aquilo que só Deus pode nos dar. E Jesus tem todos os atributos que nós mulheres necessitamos. E o nosso erro muitas vezes é procurar isso no homem. A gente procura no homem querendo realizar todos os nossos desejos, nossas satisfações. E muitas vezes somos frustradas e os relacionamentos acabam não dando certo. Primeiro, porque fizemos escolhas erradas. Escolhas sem Deus. Escolhas sem Deus podem ter consequências muito ruins. E hoje em dia, muitas pessoas acabam sofrendo devido a essas escolhas sem Deus. E quando a gente conhece o Senhor, Ele nos ensina, nos fortalece a esperar nele. E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esperar não é fácil, exige sacrifício, né? A gente tem que querer, né, antes de tudo, obedecer e temer a Deus. Temer é ter reverência, obediência, e é sobre isso que nós estaremos falando. A Carol, ela lembra muito de mim, eu me lembro muito assim de mim, né, quando a Carol chegou. Porque quando eu cheguei na igreja, na Baixada, a maioria, tudo casado, era só eu solteira e mais uma irmã. Aí eu ficava, nossa, só eu solteira. Hoje ainda tem mais 2 irmãs, né, além da Carol, que também são solteiras. Tinha mais uma, né, mas já se casou nesses dias, mesmo na quarentena. E eu me via muito assim, nossa, só casados, eu esperando, vendo todo mundo junto, né? E a gente naquela expectativa pelo casamento. Mas a nossa prioridade tem que ser, acima de tudo, Jesus, fazer a vontade dele, para que nós possamos receber o banquete do Senhor, ter fé e perseverança, né? Ele tem o melhor para a gente, mas quando nós colocamos a nossa mão para resolver as coisas, dá tudo errado. E muitas vezes nós fazemos isso por carência, porque queremos alguém para suprir uma necessidade que só o Senhor pode suprir, né? E eu gostaria de compartilhar, antes da Carol, né, iniciar, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico, que está no livro de Êxodo, no capítulo 1, do versículo 15 ao 21. Eu, assim, quando eu li essa passagem, eu achei muito interessante, porque fala de parteiras que eram solteiras e temeram a Deus. A Bíblia fala: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: como as egípcias são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família.
Então, aqui fala do exemplo das parteiras, né? Elas buscaram a Deus, obedeceram ao Senhor e o que elas receberam foram a constituição de uma família. Então, é muito importante a gente ter temor ao Senhor, a palavra de Deus, e Ele honra a gente, né? A gente tem que se deleitar no Senhor, que Ele deseja, Ele realiza os desejos do nosso coração. Carol, boa noite. Você pode nos falar Boa da sua noite. experiência pela busca de santidade, busca pelo Senhor, como tem sido esse tempo de espera aí em Deus? Amém, Roberta. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Já vi muitos amigos. Obrigada pela presença de vocês, né? Obrigada pela Andréia, que nos motivou a fazer essa live. E eu espero que Verdade. seja uma bênção na vida de vocês. Então, como a Robertinha bem explicou, né? Assim, eu sou quase um bebê na fé, né? Dessas mais jovens, temos eu e Flávia. Hoje eu não estou só nas solteiras, tem mais uma amiga. E assim, né? Bem bacana o que você falou, né, Robertinha? Porque o temor do Senhor, ele nos guarda, né? Ele nos livra e ele nos preserva. Muitas das vezes a gente vê o temor, eu acho que assim, existem duas maneiras de se ver, né? Tem gente que vê como um muro que aprisiona, né? Então você se sente preso, você olha para a palavra do Senhor, você olha para as leis, você olha para os mandamentos e vê aquilo como uma prisão. E eu acho que assim, hoje eu convido você a olhar com outro olhar, né? Talvez antes eu olhasse dessa maneira, como uma privação. Mas hoje eu olho como amor, sabe? É um muro de amor que nos guarda, que nos cerca, que nos protege mesmo. Eu creio que assim é o temor do Senhor, né? Ele nos guarda. E, na verdade, nem sempre foi assim. Nem sempre eu pensei dessa maneira. E nem sempre eu agi dessa maneira, né? Eu acho que, assim, quando a gente tem Jesus, algo acontece na nossa vida. É impossível você seguir sendo a mesma pessoa. Então, existe a Carol antes de Cristo e existe a Carol depois de Cristo. É claro que essa Carol ainda erra e ainda peca, porque nós estamos nessa carcaça adâmica, né? Nós ainda estamos suscetíveis ao erro, mas hoje nós temos um alvo que é Cristo Jesus, e a gente precisa caminhar dentro desse alvo, né? E está sempre se submetendo à autoridade da palavra, né? Porque a palavra, ela é a autoridade máxima na nossa vida, né? Então eu convido você a justamente ver dessa maneira, né? Não como um muro que te aprisiona, mas como um muro que te cerca e que te protege, porque isso é muito bom, né? Isso é muito maravilhoso. Eu sigo falando? Você quer? Então, Carol, já tem quanto tempo que você decidiu por Jesus e realmente esperar nele, saber que só nele, né, podemos construir relacionamentos mesmo duradouros, relacionamentos que sejam da vontade de Deus? Sim, na verdade, eu estava num momento muito complicado da minha vida. Respondendo a sua pergunta, eu, né, conheci, de fato, comecei a experimentar Jesus em agosto de 2018, né? É o período que eu conheço vocês, que eu caminho com vocês, assim, debaixo de um apacento. Então, 18, né? Cerca de 2 anos, vai fazer 3 anos. E aí, desde então o Senhor começou a falar muitas coisas comigo. E uma crise que eu tinha muito grande dentro de mim, assim, talvez outras pessoas se identifiquem, é como eu posso ouvir Deus, né? Porque você vê tanta gente falando assim, eu ouço Deus, eu ouço Deus. Eu falei, meu Deus, e eu não ouço o Senhor? Como assim? E era uma crise muito grande dentro de mim. Então, a partir do momento que eu comecei a caminhar com Cristo, eu vi que a minha vida ainda não estava dentro dos parâmetros e dos princípios que são necessários. Faltava muita leitura da palavra, faltava oração, faltava perseverança. E através disso eu comecei a ver que há várias maneiras da gente ouvir Deus, né? Deus fala de muitas formas. Deus fala através da palavra dele, Deus fala através de outras pessoas, Deus fala como ele está falando hoje através de um testemunho. Deus fala através de uma canção. Então, a partir daquela caminhada mesmo com o Espírito Santo, eu fui vendo e identificando qual era a minha maneira de ouvir Deus, né?
Primeira coisa, palavra de Deus, né? Quando a gente tá, essa palavra, essa Bíblia, né? Ela tem resposta para tudo. Aqui a gente encontra, fazer um merchan de leve da Virar. Aqui a gente encontra a resposta, né? Para todas as nossas perguntas. Então, quando eu comecei a ter uma vida de leitura e de prática da palavra, eu comecei a, de fato, ouvir Deus falar comigo. E uma das primeiras coisas, é bem impressionante, assim, eu me lembro taxativamente, foi muito marcante, que uma das primeiras coisas que o Senhor começou a falar comigo foi a respeito de santidade. Foi assim, bem imediato, e eu falei, caramba, eu estou ouvindo Deus falar comigo. E era assim, muito claro, Deus me deu vários textos, o Espírito Santo foi inclinando o meu coração a alguns textos, eu fui compreendendo, e a minha maneira de pensar, a minha maneira de me vestir, a minha maneira de me relacionar foi mudando mediante quando eu fui conhecendo a palavra de Deus de fato, né? Então, assim, bem marcante que eu me lembro, uma das primeiras coisas que o Senhor foi falando comigo foi a respeito de santidade, de santificação, e segue falando até hoje, graças a Deus. Isso é muito importante, né? A gente buscar e ouvir Deus. É muito importante a gente ter esse relacionamento com o Senhor diariamente. E, cara, uma das dificuldades, né, que as solteiras têm, né, quando a gente tem o desejo de casar, é que aconteça logo. Como lidar com a ansiedade, né? Porque no tempo de espera é um tempo para descansar, sabendo que o Senhor tem preparado o melhor para a gente, né? E como vencer aí a ansiedade? Sim, sim, bem interessante você estar falando, né? Assim, eu tenho algumas convicções acerca do tempo de espera, né? Claro que a ansiedade são coisas que a gente vai lutar diariamente, como a palavra diz, dia após dia, né? A cada dia baixa o seu mal. Eu acho, e assim, a Bíblia nos dá uma dica, né? Fala que a gente tem que lançar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, através de súplicas, de petições. Então, o bom disso é que isso vai te aproximar de Deus de alguma maneira, né? Porque a gente tem que estar sempre diante do Senhor, né? Às vezes vai se aproximando da idade, os parentes pressionam, mas não se sinta pressionada. Eu acho que o segredo justamente é ir para Deus, né? Colocar para Ele os desejos do nosso coração. E eu creio que o Senhor, Ele responde, né? Mas assim, acerca do tempo de espera, que eu acho que é o nosso tema hoje, uma coisa que eu fui aprendendo nesse tempo e nessa caminhada é porque às vezes eu acho que algumas pessoas têm uma visão de espera um pouco errada, né? Eu gosto muito de uma canção, acho que é de Marcos Almeida, se eu não me engano, que diz que esperar é caminhar. E eu tenho trago isso sim para a minha vida, né? De fato, esperar é caminhar. Não vai cair na sua cabeça. E enquanto você espera, existem várias coisas que você precisa fazer nesse tempo. E talvez se você focar nessas coisas que são necessárias, né, nessas coisas básicas, talvez isso diminua essa pressão da ansiedade de fato, né? Porque a gente sabe que existe uma lei, que é a lei da semeadura, né? E a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Então, se tem alguém aí que está na mesma situação que eu, que está esperando, é tempo de plantar. Se você está esperando no Senhor, é tempo de você plantar. É tempo de você investir na obra de Deus, de você investir na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Então, acho que essa é uma dica bem importante, né? A gente não está simplesmente esperando no Senhor, a gente está caminhando no Senhor e com o Senhor, né? Porque eu acho que, assim, mais do que buscar uma pessoa ideal, é real, né? Então, eu creio que nesse tempo de espera o Senhor vai tratando, Ele vai nos curando, Ele vai nos moldando para que, de fato, né, você, mulher, seja um presente de Deus, porque é isso que nós, mulheres, somos, né? Um grande presente de Deus. É verdade, né? A Anne Grace, ela falou que venceu a ansiedade buscando o Senhor. A Flávia também falou, buscar o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. É verdade, né? Às vezes não é no nosso tempo, é um tempo de Deus. E quando acontece, nós conseguimos entender todas as coisas, que tinha que ser assim, porque às vezes tem coisas que Deus quer tratar conosco para que nós possamos ser boas esposas
e também às vezes quer tratar com aquele que ele tem preparado para nós. E essa pressão da sociedade realmente existe. Às vezes eu estava lá tranquila, esperando no Senhor com Deus, mas vinha aquela famosa pergunta: você não tem namorado? Já estou sozinha há quanto tempo? Aí vinha aquelas reflexões, ai meu Deus, né? E depois que você casa também tem outras perguntas, né? A sociedade ela sempre nos pressiona, mas aqueles que estão no Senhor, né? Sabe que ele tem preparado o melhor para nós, né? Ele cuida dos seus. E a Bíblia fala, né, que as solteiras cuidam das coisas do Senhor. Como tem sido a sua vida, né? Cuidando das coisas do Senhor nesse tempo de espera. Perdão, Robertinha, não compreendi a última pergunta. Então, como tem sido o seu tempo, a sua dedicação, como solteira, buscando as coisas do Senhor? Porque a Bíblia fala isso, né? As solteiras buscam as coisas do Senhor. Como tem sido a sua busca? O que você tem feito para Deus nesse tempo em que você espera? Na verdade, né, como eu falei aqui, né, eu acho que, assim, diante de outras pessoas é até pouco tempo, vai fazer 3 anos, né? Mas, assim, nesse período o Senhor tem falado muito comigo, o Senhor tem mostrado muitas coisas que precisam ser melhoradas, e eu creio que, de fato, esse é o tempo, né, da gente agir, a gente tem caminhado. Eu acho que muito importante também, nesse período que a gente espera, é a gente ir descobrindo o nosso chamado, de fato, né? Para que o Senhor nos chamou, investir no nosso chamado, porque isso, de fato, vai ser um filtro já para quando você for conhecer alguém. Porque Deus, ele encaixa propósitos, né? Então, se eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei quem eu sou em Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vou encontrar qualquer coisa e vou achar que está muito bom. Agora, de fato, assim, uma das coisas que Deus também foi tratando muito comigo foi em relação à identidade, né? Nesse período. O Senhor foi me mostrando quem eu sou nele, porque a gente às vezes tem muita dificuldade com isso, com essa identidade de fato, né? Com essa paternidade, de quem que eu sou filha, né? Eu sou filha do rei, Deus me fez para reinar em vida. E assim, ele tem me mostrado essas verdades, e eu acho que isso é muito importante e é um filtro muito bacana na hora que a gente for, de fato, né, encontrar alguém. Porque Deus, ele combina propósitos, então você precisa saber quem você é em Deus. E essa tem sido a minha busca, de fato, qual o propósito de Deus para a minha vida, né? Até para que a gente possa encontrar alguém e combinar o propósito. Eu acho que isso também é bem importante, né? Na nossa vida, na nossa caminhada. Verdade, né? Saber quem nós somos no Senhor, o que Ele quer de nós, viver como discípula, né? Às vezes o relacionamento ele vem e nos tira do foco da busca do Senhor. E muitas pessoas, né, também, às vezes estão ali esperando no Senhor, aparece uma pessoa, você já está um pouco carente, e acaba se entregando a um relacionamento com uma pessoa que não é cristã. E aí acontecem várias coisas. Ou a pessoa quer pregar para ele, a pessoa às vezes se envolve até falando que quer Jesus só mesmo para ter aquele relacionamento, mas na realidade não se converteu. E tem aquelas pessoas que às vezes se convertem ali no meio daquela situação toda. Qual o seu olhar para essa questão? Esperar no Senhor é esperar alguém que realmente, né, tem Jesus. Alguém que decidiu por Ele, que tem compromisso com o Senhor. Porque há vários tipos, né, de pessoas. Tem aqueles que são simpatizantes, tem aqueles, né, que buscam Deus às vezes, e tem aqueles que têm compromisso, que são verdadeiramente discípulos, né? Como é a sua visão relacionada a essa questão? Acho que algo que eu sempre trago assim para minha vida, né, é que de fato a vontade de Deus traz paz. Mas cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Quando a gente quer, a gente acha que é paz no seu coração e paz no coração das outras pessoas também. Então, eu acho assim que é muito importante a gente nunca caminhar sozinho, né, nessa nossa caminhada. É sempre bom você ter alguém com quem você converse, uma autoridade espiritual na tua vida, uma pessoa madura,
para que você possa se aconselhar, para que você possa se inspirar também. E, de fato, eu acho que isso é muito, muito importante, né? A gente ter alguém que a gente possa conversar, que a gente possa pedir ajuda e, de fato, a paz nos corações, né? Tem que ter paz no coração, não só no teu coração, como no das demais pessoas. E outra coisa que eu também considero importante, né, é que, de fato, essa pessoa precisa amar Jesus tanto quanto eu e tanto quanto você. Porque se alguém não puder amar Jesus, né, porque a gente sabe que para o marido, Deus falou que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua própria vida. Então, eu acho que esse é um alvo, é um caminho que a gente tem que seguir, né? A pessoa ela tem que amar de fato a Cristo, e isso a gente não sabe olhando, isso a gente não sabe de um dia para o outro, isso a gente investiga, a gente conhece, a gente vê os frutos, né? Porque também é muito importante, e tem um ditado popular que diz: contra fatos não há argumentos. Agora o Lucinho lançou uma nova: contra fruto não há argumentos. Então, assim, na vida de um discípulo, eu acho que os frutos são muito importantes. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, um olhar muito cauteloso e, de fato, ir para Deus, porque Ele fala, como a gente já disse antes, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração também, né? Trazendo paz, trazendo uma palavra. Eu acho que talvez esse seja o caminho, não sei. É verdade, né? Jesus tem que ser a prioridade em nossas vidas. Sem relacionamento com o Senhor, não dá. E também buscar uma pessoa que não tenha, né? Hoje em dia, eu conheço várias pessoas que passam, né, por situações complicadas porque, infelizmente, fizeram escolhas sem Deus. Isso, assim, a gente vê muito. Pessoas que conheciam Cristo, mas que por algum motivo se desviaram. E nós temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos, porque a maioria das vezes que a gente dá as brechas é por causa dos nossos sentimentos. Às vezes o cansaço na espera, já estou esperando há anos, né? Às vezes a inveja, porque outras pessoas já conseguiram, esperam menos tempo que eu, tá 5 meses esperando e já tem alguém, e esse alguém, nossa, é super especial, eu tô aqui há maior tempão, ficam zangadas com Deus, né? E na realidade, né, o Senhor, ele tem propósitos diferentes em nossas vidas. A gente tem que saber sempre que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E no tempo certo, Ele irá fazer. A gente precisa muito estar perseverante na palavra dele. Todos os dias vamos ter lutas, né? Não vai ser fácil. Bem os desejos, aquelas que já tiveram relacionamentos, que já conhecem, né, já tiveram alguém, já beijaram, ou já tiveram algum tipo de relacionamento mais íntimo, acaba sentindo uma certa carência. Mas o Senhor, Ele supre. Se verdadeiramente colocarmos nele todas as coisas, né? A Patrícia, ela falou que crê que um ponto primordial na avaliação são os frutos. Realmente, né? Você precisa de ter aí um tempo com a pessoa quando você conhece, que a gente fala que é um relacionamento de amizade. Você vai se aproximando, vai vendo quem é essa pessoa, como ela trata as pessoas, como ela é no meio da igreja local, né? Para você saber se verdadeiramente é de Deus também. Então, não é para poder dar corda para a ansiedade e no primeiro que chegar, sem conhecer, já iniciar um relacionamento. E quando iniciar um relacionamento, é importante saber que o relacionamento em Deus não é um relacionamento como no mundo. Tem um livro, né, muito interessante que se chama Tua Perfeita Fidelidade, da Leslie Ludd. Ele tem até disponível gratuitamente na internet. E ela fala, né, do namoro de corte. Porque hoje as pessoas namoram como se fossem casados, né? Eu dei o primeiro beijo mesmo de língua, né, no meu marido no dia que eu casei. Para muitas pessoas isso é extremamente chocante, né? Mas como não beijava antes de língua? Não, para poder evitar que nós pudéssemos cair. Nós tínhamos um relacionamento de santidade.
Afinal, nós esperamos no Senhor para que a gente pudesse ter um relacionamento santo. Então, só beijei mesmo no dia do casamento, lá na cerimônia. Isso é muito importante, porque o beijo de língua, ele vai dando outros desejos e a pessoa acaba caindo, cedendo ao pecado. Então, é muito importante a gente ser instruída, andar por conselho, ter um pastoreio nessa área. É muito importante mesmo, porque a nossa carne é extremamente fraca, né? Ela é frágil, só no Senhor, né, que a gente consegue mesmo, né, viver em santidade. A Esther está perguntando o nome do livro, é Tua Perfeita Fidelidade, da Leslie Lude. Se alguém quiser, pode deixar também uma mensagem para mim no Instagram da igreja, que eu posso enviar para o seu e-mail, que eu tenho esse livro. E ele, assim, é maravilhoso. Me ajudou. E, assim, eu compartilhei para outras amigas também, né, que estão nesse tempo de espera. Né? Carol, e como é essa busca diária, né? Por Jesus, né? Não é fácil todos os dias, bem os desejos, como vencer, como tem sido essa caminhada desde que você disse não, né, para o pecado, para o mundo, eu quero uma vida santa, eu espero nele, que o Senhor faça a vontade dele na minha vida. Como foi isso? Amém. De fato, a gente tem que estar muito consciente daquilo que a gente está fazendo, né? Muito consciente da palavra de Deus, né? A gente sabe que existe um mandamento, e aí tanto faz se é para o solteiro, se é para o casado, é sobre santificação, né? Tá ali em 1 Tessalonicenses 4, e que fala, né? Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então vai ser uma luta diária, porque a gente tem que ser santo. Essa é a vontade de Deus para todos nós, seja para o solteiro, seja para o casado, né? E assim, é um dia de cada vez, de fato, a gente vai vencendo, né? Um dia de cada vez. E eu acho que a nossa vida devocional também, né? A nossa comunhão com Deus, de fato, ela é muito importante nesse processo, né? A gente precisa ter consciência de quem nós somos, a gente precisa ter consciência das promessas que Deus tem para a nossa vida, que em algum momento você vai parar, você vai se deparar, vai se desesperar, você vai falar, não, porque Deus tem uma promessa na minha vida. Deus tem um propósito na minha vida, né? E eu acho que isso nos ajuda muito nessa caminhada, né? Então a gente precisa ter uma vida de santidade, a gente tem que ter uma vida de palavra, de fato, de ouvir Deus de fato, né? De ter o nosso momento com Deus, de ouvir Deus através da palavra e de se sujeitar à autoridade da palavra, né? Porque a palavra é uma autoridade máxima nas nossas vidas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu também tenho alguns livros ali, ó. Também queria deixar como sugestão. Também foram livros que me ajudaram bastante, né? Durante esse tempo. Deixa eu ver se dá aqui para eu pegar esse aqui, que está na frente. Esse livro aqui também é muito bacana. Eu fui presenteada por uma irmã, Fabi, lá em Porto da Folha. Um beijo, Fabi. Eu queria muito esse livro. Esse livro é muito bom também. Muito bom. É Muro ou Porta, do Sérgio Franco. E assim, bem no iniciozinho, que eu estava começando a caminhar, porque assim, eu fiquei afastada, né, do evangelho, da igreja, ou como quer que chamem, durante um bom tempo. Acho que foram quase 7 anos. E assim, estava voltando, né? Volta aquela ovelha toda machucada, toda ruinzinha. E aí eu recebi um convite do Fábio e da Renata, meus discipuladores, um beijo para vocês também, para a gente ir, numa lá em Santíssimo, né? E numa situação onde o nome não era bem uma conferência, não. Não me lembro agora o nome. E era Muro ou Porta, né? E eu lembro assim, eu, Flávia e Ludmila discutindo, que são amigas minhas, que a gente era muro ou porta. E ninguém sabia de fato o que era muro, o que era porta. Eu sou porta, eu sou muro. E assim, essa verdade me auxiliou muito, tem me ajudado. Então eu deixo aqui como indicação, né? Muro ou porta, porque fala sobre a nossa identidade mesmo. Será que você é um muro ou será que você é uma porta, né? A porta está ali aberta, escancarada,
E a gente sabe que a gente vive um tempo muito difícil em relação a isso, né? Muitas pessoas, por não reconhecer, é porque na verdade o mundo jaz no maligno, né? E por isso que as coisas estão dessa maneira, né? Mas nós, como mulheres cristãs, nós temos que saber quem nós somos de fato em Deus, né? E o muro é uma figura que representa as mulheres cristãs, né? Porque, de fato, o muro, ele cerca, ele protege. Então, e justamente você falou sobre sentimentos, né? Quando a gente é presidido por sentimento, porque isso é terrível, a gente, de fato, se torna uma porta, porque a gente está aberto para muitas situações, né? Então, uma dica bem importante é que você não seja presidido por sentimentos, né? Como a gente falou, existe uma autoridade máxima que é a palavra de Deus e não são os sentimentos. A gente tem que deixar muitas vezes os sentimentos de lado, ir para Deus, porque de fato é um fracasso ser presidido por sentimentos, né? Então, acho que a nossa vida diária com Deus é importante. Fica aí a dica da leitura. Esses livros são essenciais, é muito importante a gente ler. Tem algumas conferências, às vezes, que são voltadas, né, para esse tema. Me lembro que eu fui em uma que foi Namoro com Propósito. Foi ótima, né? Porque namorar para quê? Por quê, né? Então, o namoro ele tem um propósito que, na realidade, como eu falei, não é um namoro, né? Você tem ali uma etapa de compromisso com a pessoa que você vai conhecendo, Deus vai confirmando, depois você fica noivo, quando você começa já a organizar as coisas do casamento. Né? Então é algo assim, tudo movido por Deus, é algo sério, em um mundo onde as pessoas brincam de se relacionar, buscam apenas o prazer. Hoje em dia tem muitos homens que querem apenas assim, conhecer a pessoa, mas não querem casar. E também tem muitas mulheres assim. A gente vive num mundo onde as pessoas não querem coisas sérias, mas em Deus é tudo sério. É tudo com propósito. O namoro, ele tem um propósito. E quando nós estamos no tempo de espera, gera expectativa. E quais são as suas expectativas, Carol? Para o casamento, por que casar, né? Tem até recomendação na Bíblia, né, de Paulo, né, que é sobre, né, ficar solteiro. Mas, né, também podemos casar. Né? Qual é a sua expectativa? Não é o meu ministério. Não é, então, o meu também não era. Então, qual é a sua expectativa relacionada à questão do casamento? O que você espera? O que você tem buscado? Tem algumas mulheres que falaram para mim, né, no meu tempo de espera, que elas oravam o Senhor pedindo algumas características. Eu também tinha isso assim no meu coração, e Deus assim é muito bom. Eu acho muito bonito o homem que toca violão. Meu marido, embora ele diz que ele não pode tocar, eu acho bonito. Eu acho bonito o homem que cozinha, o meu marido ele cozinha. Então são características que Deus assim coloca, ele conhece o nosso desejo, o nosso coração e ele realiza. É muito bom assim ter intimidade com o Senhor. E qual a sua expectativa? Verdade. Vamos lá, né? A gente tem que ter cuidado com as expectativas, né? Já tive muitas, algumas o Senhor frustrou. E assim, esses dias eu comecei a escrever um texto, e o título do texto deixa eu ver aqui. Seus planos serão frustrados. Foi o texto que eu comecei a escrever esses dias, né? E de fato eu tenho pensado um pouco sobre isso. Porque a palavra de Deus diz que os planos dele são muito maiores que os nossos, são muito melhores que os nossos, são muito mais altos que os nossos, né? Então, de fato, eu creio que a nossa expectativa tem que estar em Deus. Você precisa pôr a sua expectativa no lugar certo. E eu, com algum tempo, a gente leva tempo, né? Tenho aprendido que Deus, ele é a pessoa que ele é a pessoa que mais me ama. Não existe alguém no mundo que possa me amar mais que Deus. Então eu sei que Deus ele quer o melhor para mim e ele tem o melhor para mim, né? Então, de fato, a minha expectativa hoje é em Deus, em conhecer quem de fato eu sou em Deus, né? A gente nesse período de espera, a gente às vezes se embola um pouco, a gente faz alguns caminhos que a gente vê que não é bom e a gente se arrepende, a gente volta, né? E assim, eu precisei ir corrigindo algumas expectativas durante esse tempo, né?
Uma coisa que eu anotei aqui também é que Deus não provê namoro, Deus provê alianças eternas. Então, qual a Verdade. minha motivação de fato ao entrar no relacionamento, né? Uma coisa que a gente tem que ter muito fundamentada é qual o propósito da gente iniciar um relacionamento, né? Estamos maduros de fato para entrar no relacionamento? O que esse relacionamento pode gerar na nossa vida, né? Então, acho que a motivação pelo qual a gente entra no relacionamento, ela tem que estar muito clara e ela tem que estar em Deus. Então, acho que eu ainda estou nesse passo de descobrir quem eu sou em Deus. A palavra diz que Deus, né, que a mulher é um presente, que ela é uma joia. Então, de fato, eu creio que a minha expectativa hoje é essa, de ir para Deus e descobrir de fato quem eu sou em Deus e qual a motivação, qual o propósito de Deus na minha vida e de que forma, né, eu posso abençoar a vida de alguém, né? Porque para você abençoar a vida de alguém, você tem que ter uma bênção. E de fato, eu acho que a esposa é uma bênção e eu tenho aí batalhado a cada dia no Senhor para de fato ser essa bênção, ser esse presente. E é uma caminhada longa, né? A gente segue caminhando, Verdade. E esperar esperar no caminhar. Senhor, e esperar no Senhor é ficar tranquila, é ter paz. Mas muitas vezes, né, as coisas atraem, né, as mulheres ou os homens. Tem pessoas que vão para a internet procurando relacionamento, tem vários sites, né, de relacionamento. Ah, vou dar uma olhada, quem sabe eu encontro alguém, um homem que é cristão, quer dar uma mãozinha para Deus, né? Como se ele precisasse. Verdade. Na realidade, a gente tem que estar, né, em paz. Como você vê essa questão de realmente ter paz interna para poder esperar no Senhor? Não querer dar uma mãozinha para Deus, pois Ele não precisa dessa mãozinha. Né? Como você vê essa questão? Verdade. Ó, vamos lá, vamos falar de Bíblia. Eu anotei aqui alguns versículos, né? Eu anotei aqui tanto a esposa ou quanto o esposo, né? Ideal, ele vem do Senhor, né? Que Deus não escolhe por nós, mas ele direciona as nossas escolhas, né? Então, de fato, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o melhor filtro de todos para poder nos auxiliar nessa escolha, né? Deixa eu ver que eu também anotei alguns textos bíblicos. Eu vou ler Provérbios Ah, 16, do 1 até o 9, acho que a gente pode ler. Provérbios 16, do 1 ao 9, que diz: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, de fato, né, eu creio realmente que a esposa ideal ou o esposo ideal vem do Senhor, porque eu creio nessa palavra e ela é clara, né? Diz que ele dirige os nossos passos, né? Então eu acho que é o Senhor que cria essa oportunidade, ele que conecta essas pessoas de fato, né? E a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo para poder ouvir e discernir essas vozes, né? Que às vezes são muitas vozes, são vozes externas, né? E a gente precisa aprender a discernir e ouvir a voz de Deus, de fato, né? E isso a palavra nos auxilia muito, né? Ouvir a Deus através da palavra. temos que ter muito cuidado, né, com aquelas coisas, né, que o mundo vem para nos apresentar, né? A gente tem que estar realmente vigilante em todo o tempo, conectadas com o Senhor, senão a gente acaba caindo, indo para caminhos muito ruins. Sim, verdade. Tem mais algum texto que você quer compartilhar? Tá, vamos lá. Provérbios 10, 22, né? Eu anotei aqui também, né? Que a pessoa ideal, ela é uma bênção do Senhor, né? Então é outra dica para gente poder, né, avaliar de fato, né, se essa pessoa é de Deus ou não, né? Vamos lá, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto, né? Então, de fato, né, se você está orando por alguém, se você está num relacionamento,
e esse relacionamento não te leva para mais próximo de Deus, se esse relacionamento atrapalha a sua intimidade com Deus, se esse relacionamento não traz bênção para a sua vida, tem algo errado aí, né? Porque, de fato, a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece, né? E não traz desgosto. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, fazer aquela oração do salmista: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, algo que te entristece. E eu acho que também essa palavra é muito bacana, porque se é bênção, né? Ela não traz desgosto, ela não traz tristeza. E se está trazendo algo desse tipo, eu creio que não é algo bom, não é do Senhor, eu creio. É verdade. Um dos sinais para saber se é de Deus é se as pessoas têm paz, né? E no meu relacionamento foi assim, as pessoas, né, tinham paz, a gente viu isso também como um sinal de Deus, como que ele falava, né, com a gente mesmo. Então, tem alguns relacionamentos que já começam muito conturbados, né? Então, a gente tem que ter cuidado mesmo, sempre buscar no Senhor, não se entregar logo de cara, não ir pelos sentimentos, ver quais são as circunstâncias que surgiram, né, que surgiu essa pessoa, para que a gente não possa trazer danos para nós mesmas e para o outro. Também ter muito cuidado com a defraudação emocional. Sim, A gente tem que ter muito cuidado com isso também. Né? sim, Esperar, né, não é fácil, mas é muito importante, é essencial. Mas vamos falar um pouco também sobre o amor da nossa vida, né? Porque o amor da nossa sim, vida é Jesus. E por causa dele que sim. a gente decide pela santidade, pelo tempo de espera, né? Como foi, né, que você se viu apaixonada por Jesus, né? E comigo aconteceu da seguinte forma. Eu era ímpia, mas eu tinha um namorado também. Ele, assim, até era simpatizante, até conhecia mais do que eu das coisas, né, protestantes. Mas quando eu fiquei doente, com problema de pele, eu conheci Jesus. E automaticamente, quando eu conheci Jesus, eu fui conhecendo tudo aquilo que ele ensinava. E aí eu decidi me livrar de tudo aquilo que me fazia mal. E automaticamente o Espírito Santo foi me fazendo a não querer mais viver numa vida que não agradava o Senhor. Embora a minha carne, né, ficava, eu vou ficar sozinha, como vai ser difícil. Mas o Senhor foi movendo todas as situações onde eu desisti de um relacionamento que já era longo, já de algum tempo, mas que não tinha Jesus. A pessoa também não queria Jesus. E aí eu decidi ficar sozinha e esperar nele. Né? Eu escolhi Jesus em primeiro lugar na minha vida. Mais do que tudo, eu resolvi que eu queria ter alguém que também fosse de Jesus. O primeiro amor na minha vida foi o Senhor. A partir dali, eu não negava todas as coisas que vinham do mundo. Eu só queria aquilo que o Senhor pudesse me dar. E como foi com você, Carol? Como foi, né, esse amor aí, né? Porque Jesus ocupa o lugar primordial em nossas vidas e que sempre, né, venha a ser isso, tanto na nossa vida quanto, né, de alguém que você vier a ter, né, o marido e na vida do meu esposo também, o Senhor é primordial. E fala um pouco, né, desse seu relacionamento com Jesus, como começou, quando que ele se tornou o seu primeiro amor. Sim, sim. É uma longa história, vamos tentar resumir assim brevemente. Mas, de fato, né, eu creio que o que nos afasta do Senhor é o nosso pecado, né? E assim, eu fiquei muito longe desse amor durante muito tempo, na verdade. Eu não fazia ideia de que tinha sido tanto tempo, até que eu vi de fato o Senhor, né? E experimentei desse amor. E eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque na época o meu coração estava tão magoado, e o meu problema não era com Deus, mas a gente vai se ferindo ao longo do caminho, né? E eu creio que a vida emocional, a vida sentimental, ela está no topo, né, das desilusões e das coisas que nos afastam de Deus. O que a gente ouve de jovens que se decepcionaram na vida amorosa, na vida sentimental, e escolheram se afastar de Deus é um número muito grande, é muito gritante.
Por isso que eu creio que a palavra diz que sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração. Porque, de fato, essa é uma arma que o inimigo usa para destruir ministérios, para destruir vidas. E ele também ele é ardiloso, né? E ele foi por esse caminho. Mas, graças a Deus, assim, eu vi a imensa misericórdia do Senhor comigo, a graça de Deus. Só que esse é o perigo de você não saber quem você é, né? Durante muito tempo, eu ficava me enganando e depois o Espírito Santo ele me revelou que aquilo era vaidade, que aquilo era soberba, porque eu já não conseguia, eu já não tinha um relacionamento com Deus, como eu falei, né? Eu fiquei cerca de 7 anos afastada. Eu também já tive outros relacionamentos que não foram no Senhor, relacionamentos longos, inclusive, de 7 anos. E assim, de fato, quando eu me vi, eu comecei a fechar o meu coração para Deus. E o Espírito Santo me mostrou que aquilo era orgulho, que aquilo era vaidade, porque eu achava que os meus pecados, eu achava que eu pequei tanto contra o Senhor que eu não podia mais, ele não poderia me perdoar. Quando na verdade isso é um engano, isso é um sofisma, isso é uma mentira, isso é vaidade, porque a obra de Deus ela é completamente suficiente na nossa vida. Ele veio, ele perdoou todos os nossos pecados. Então eu já não precisava me sentir pressionada por aqueles sofismas, por aquelas mentiras. Então essa foi uma das primeiras cadeias que o Senhor quebrou na minha vida. Porque o nosso pecado é o que nos afasta de Deus e de fato eu não conseguia me perdoar por tudo que eu passei, por tudo que aconteceu. E o Senhor falou, filha, para com isso, a minha obra é suficiente, eu sou o amor da sua vida. E foi aí que eu comecei a minha caminhada, que de fato eu vi e eu compreendi aquilo que o Senhor fez por mim e já não tinha como andar separado dele. Então não foi amor à primeira vista, porque às vezes a gente se decepciona com as pessoas e infelizmente eu acho que isso é uma arma do inimigo de fato, né? Para nos tirar do propósito de Deus. Mas eu vi quem eu era em Deus, eu vi o tamanho, né? A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho. Então, quando eu me deparei com tamanho amor, com tamanha graça, de fato, eu fui constrangida pelo Senhor. E ele usa cordas humanas, né? Para para nos cativar, para nos trazer para perto. E assim, às vezes eu não compreendia, né? A Renata e o Fábio foram muito importantes nesse período na minha vida, né? Por isso que eu falo que é importante você ter pessoas do seu lado, né? Para te ajudar a enxergar algumas coisas que talvez você não enxergue, né? Porque o pecado, ele faz justamente isso com a gente. Ele nos cega completamente, né? E a gente já não consegue mais enxergar, né? E a Renatinha sempre fazendo convite, me chamando para ir na casa dela. Eu falo, meu Deus, ela nem me conhece direito, por que ela fica me chamando para ir na casa dela? Mas graças a Deus, o Senhor, através de cordas humanas, me trouxe para perto dele e assim, a cada dia eu tenho amado mais o Senhor. Desde então, vejo a obra que ele tem feito na minha vida. De fato, ele tem feito muitas coisas, tem me ensinado muitas coisas e assim, eu sou muito grata, né? Porque ele não desistiu de mim, ele nunca desiste de nós. Então, se existe sobre a sua vida algum engano, algum sofisma, larga isso e abraça o Senhor, porque não existe amor maior do que o de Jesus. Ele, de fato, precisa ser o amor da nossa vida, né? Verdade, né? A Esther, né, está dando uma dica aí de Tô leitura, olhando aqui também. 20:12. A Anne Grace fala, né, que Jesus é o nosso noivo perfeito, realmente. Nele encontramos Verdade. todos os frutos, né, do Espírito. E já estamos nos nossos minutos, né, finais. Carol, foi muito bom esse bate-papo Foi com muito você. rápido. Que Deus continue te Obrigada. abençoando e que Jesus venha ser sempre o amor da sua vida e que Ele possa realizar Amém. os desejos do seu coração. Quer deixar Amém. alguma palavra final para todos aqueles que estão aí nos assistindo? Ai, gente, isso passou muito rápido, meu Deus. Achei que Mas, ia ter uma dificuldade de falar uma hora, gente. Muito obrigada. Todos aqueles que nos assistiram, né? Eu espero que vocês tenham sido edificados, né? Eu fico muito agradecida e fica o recado, né? Esperar é caminhar, né? Esperar é caminhar em Deus, é crer nas promessas de Deus para nossa vida.
Acho que é isso. Não sei se dá tempo de ler Êxodo. Será que dá? O pedido da Esther. Não sei quantos Acho minutos que nós sim. temos. Sim, Êxodo 4 20, minutinhos. 12. Ah, sim, ela falou aqui dessa palavra, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bacana, assim. É o primeiro mandamento com promessa, né? É verdade. Verdade. Se a gente quer ser próspero, uma boa dica também, né? É isso mesmo, né? As solteiras Compartilhar. estejam aí honrando, né, os pais. É muito importante ouvir os pais. E eu quero agradecer, né, a Verdade. presença de Ah, todas aqui, né, e todos. obrigada. A Andréia aí, que é a idealizadora do nosso projeto, nossa Oi, paixão, um beijo. Um beijo Andréia. para Cíntia, Flavinha, Marcela, Fábio, Meilinha, Esther, Uhul. Anne Grace, Patrícia, Alessandra, Rodrigo. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada aí por esse tempo. Que o Senhor siga nos abençoando e que seja a escolha primordial em nossas vidas. Que todos os dias Amém. nós venhamos escolher Jesus em primeiro lugar. Amém. Vale Ele é o amor super da a nossa pena, sou vida. apaixonada por Jesus e todos os dias a minha escolha é o Senhor. Cada dia eu vejo que tudo nele é melhor, é maravilhoso e que nós possamos sempre experimentar da vontade de Deus. No sábado nós temos uma live com a Marcela aqui no Instagram. Em breve teremos uma outra live também com a nossa querida Gleice. Então, né, fique sempre aí de olho no Instagram, Igreja na Baixada. Um beijo aí para todos, até a próxima. Beijo. Obrigada, Roberta. Tchau. Beijo. Tchau.